Então, na manhã de hoje, temos a grata satisfação de ter conosco o nosso amigo, companheiro, trabalhador da Casa de Jesus, Rogério Rossol, que nos falará sobre esse tema tão pertinente, compromissos do passado. Que Jesus te envolva, Rogério. Obrigado, Hélida. Muito bom dia a todos. É uma grande alegria, uma grande satisfação receber todos nesta manhã de domingo. Que o amor de Jesus esteja nos nossos corações hoje e sempre, e que nós possamos trilhar o nosso caminho assim como foi programado. Depois de tanto tempo na doutrina, a gente quase não se espanta muito por nada, né? Mas a gente aprende todo dia, né? E como a espiritualidade, ela é perfeita, né? O assunto que nós vamos tratar hoje trata da nossa vida, da nossa existência. Basicamente o motivo pelo qual nós estamos aqui. E o texto que a nossa irmã Janir leu, ele é uma prévia da exposição. Impressionante como a espiritualidade prepara o ambiente e já organiza que tudo flua como tem que ser. Né? Então, vamos começar a interpretar um pouquinho essa questão, compromissos do passado. Né? Uma das condições prioritárias em relação à doutrina é a questão do raciocínio. Todos que assistiram o filme do Kardec observaram que ele começou com aquela parte mais cética, afinal de contas ele era um estudioso, ele precisava comprovar aquilo ali, e depois, através das comprovações que ele teve, ele nos deixou esse legado aqui. Ele codificou a doutrina e trouxe para nós esses livros, que é o resumo do motivo da nossa existência. E a importância disso. Para que a gente possa tratar desse assunto, nós vamos utilizar muito esses livros aqui. Claro que essa é a base doutrinária, e em relação a isso que nós vamos conversar um pouco, né? Então vamos lá. Primeira coisa, a doutrina, né? Pelo raciocínio das questões de nossa existência, ela nos esclarece, e a prioridade da doutrina espírita é exatamente essa, de ser esclarecedora, para que nós possamos interpretar a nossa vida, nós entendermos o motivo da nossa existência. Ela é esclarecedora. E assim o consolo mediante as vicissitudes e desafios da vida. Por que isso, né? Esclarecedora e consoladora. Quando a gente entende o motivo dos nossos problemas, aquilo não nos conforta. Quando nós estamos com uma dificuldade, quando nós estamos com uma doença, com algum problema de saúde, alguma questão que nós não entendemos, e o médico diz, olha, você está com isto e você fará este tratamento. Isso não nos consola? Assim é na nossa vida. A partir do momento que nós nos esclarecemos sobre as questões, a gente passa a se consolar. E ela é libertadora. Libertadora porque ela nos auxilia, através desse esclarecimento, desse consolo, interpretar a nossa vida e saber o que nós temos que fazer. A gente começa a pensar e começa a seguir o caminho que nós precisamos seguir. Então, por isso que nós chamamos a doutrina consoladora, esclarecedora e libertadora. E aonde está isso, né? Na Gênese, tem uma partezinha bem interessante que faz um resuminho disso. Olha que legal, né? Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas do que as outras. Que Deus a nenhum criou privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras para progredirem. E onde é que está isso? Lá no livro A Gênese,
capítulo 1, item 30. A partir desse momento, a gente começa a ter os esclarecimentos necessários para a gente interpretar a nossa vida. E o importante é que Deus, a nenhuma criatura, criou privilegiada e dispensada do trabalho. E é a partir disso que nós começamos a analisar, então. Mas então por que essa grande diferença que existe? Porque alguns parecem ter uma vida tão tranquila, outros parecem ter uma vida tão cheia de desafios? Por que para alguns as coisas acontecem tão fácil, para as outras parece que existe uma dificuldade e por mais que tentem, sempre tem alguma coisa que parece que faz dar uma caidinha? Exatamente isso. Se Deus cuida de todos nós da mesma maneira, isso tem que ter uma explicação. E não é uma explicação daquela antiga, do nosso Deus punitivo, né? Do nosso Deus que Ele queria castigar. Deus não faz isso. Deus não castiga ninguém. Deus nos educa. A questão é que, para que a gente possa se educar de forma correta, às vezes depende muito mais de nós do que as pessoas à nossa volta. E nós não queremos fazer isso. E aí a gente começa a ter pequenos problemas. E nesse sentido que nós precisamos estar atentos. Mas vamos continuar, né? Olha lá, ó. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso, né? Que o nosso planeta está em processo, né, de transição, né? Nós estamos saindo de provas e expiações e indo para a regeneração. Mas observem bem, antes de prova e expiação, qual é que era? Primitivo. Ou seja, o nosso mundo, ele está numa escala de evolução lá no comecinho. Olha os outros que tem lá, ó. Depois regeneração, depois feliz, depois puro. Nós estamos lá no comecinho. E esse processo de transição, de provas e expiações para a regeneração, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, né? Nós iremos dormir provas e expiações e acordar regeneração. Não é assim que funciona. Isso vai levar muito tempo, muitos anos, quiçá milhares de anos. Nós estamos em desenvolvimento para atingir esse objetivo. Então, assim como de um dia para o outro nós temos uma noite, e essa noite é longa, o provas e expiações para a regeneração também. Nós teremos um longo percurso ainda, mas estamos em desenvolvimento. O mundo de provas e expiações retrata a nossa condição de espíritos inferiores, o motivo pelo qual estamos aqui ainda, né? Devedores ainda, expiando o nosso passado equivocado. Deus, em sua misericórdia, nos dá sempre uma nova oportunidade. Não há castigo, e sim educação. Importante nós atermos a isso, né? Quantas vezes nós acordamos, estamos com um problema sério e nós dissemos, nossa, por que isso está acontecendo comigo? Deus não gosta de mim. Nós temos que interpretar que Deus nos ama, Ele não simplesmente gosta de nós. Isso nós estamos passando por aquilo porque nós precisamos. E nós precisamos interpretar que, se estamos passando por um problema, por alguma provação, ou por algum motivo que não está de acordo com aquilo que nós gostaríamos, é porque nós precisamos. A Gênese de novo, né? Normalmente a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. Se nós estivéssemos avançados, se nós já estivéssemos um pouco mais próximos da perfeição, que é o nosso futuro de todos nós, talvez a gente já estivesse no momento de não precisar mais reencarnar. Mas não é o nosso. Se nós estamos aqui é porque a gente precisa.
Gênesis capítulo 11, item 26. E agora nós pegamos o nosso Evangelho, nosso livro de cabeceira, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem que estar do nosso lado sempre. Sempre que nós tivermos algum problema, alguma tristeza, algum aborrecimento, alguma coisa, e nós precisarmos de uma palavra amiga, tenho certeza que se abrir o Evangelho e estiver com o pensamento elevado, com uma prece bem feita, o livro vai apresentar algum esclarecimento, com certeza. E o Evangelho ele nos auxilia no seguinte: começar a interpretar esse motivo das diferenças. Mas, e se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, se nós pegarmos e analisarmos a nossa existência, mais de 80% dos nossos problemas, posso até dizer que 90% deles foram criados por nós mesmos, né? Vamos ser sinceros com nós mesmos. A pior mentira é aquela que a gente mente para nós mesmos, né? Mais de 90% dos nossos problemas são criados por nós mesmos. É só nós pararmos e refletirmos. E é o que o Evangelho nos diz. Se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, e nós sabemos disso, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, e que parecem atingi-lo como por fatalidade. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. Agora nós começamos a interpretar, necessário raciocinar. Se não existe um motivo aparente por alguma coisa que eu estou passando aqui, e eu tenho certeza que aquilo não foi culpa minha, então é porque existe um motivo. E esse motivo pode estar envolvido com as questões do passado. Aí começam os compromissos que eu deixei lá atrás. Pela avaliação íntima, podemos imaginar como procedemos em existências anteriores. Todos nós temos na nossa consciência algumas questões que nos chamam a atenção. Todos nós temos uma avaliação íntima de algumas coisas. Tudo que precisamos encontra-se dentro de nossa consciência. Somos imortais em sucessivas existências de aprendizado. Se nós analisarmos com cuidado a nossa existência hoje, o que diz? Que pode nós começarmos a interpretar algumas questões que nós nos equivocamos no passado. Isso é fato. É apenas nós raciocinarmos sobre isso. E essa parte do céu e inferno, já vou até adiantar para vocês, é o fundamental, né? Que é exatamente o que a irmã leu para nós no começo. Olha o que o céu e o inferno nos traz, né? A morte destruirá apenas meu corpo. Engana-se muito quem acha que a partir da morte nós acabamos. Infelizmente, nós temos hoje, né, um grande número de suicídios decorrentes de série de questões, né, e que, no fundo, aquela pessoa está querendo se livrar daquele problema, se livrar daquela angústia, se livrar daquela tristeza, achando que se tirar a própria vida, ela se livrará daquilo. Lê do engano. O nosso espírito continua vivendo, e aquelas sensações, aqueles problemas, aquelas questões vão continuar comigo. E é isso que ele nos alerta. A morte destruirá apenas meu corpo, que deixarei como roupa desgastada, mas meu espírito viverá sempre. Eu serei em minha vida futura o que tiver feito de mim mesmo nesta vida. Nada do que eu adquiri aqui de qualidades morais e intelectuais se perderá,
Olha a importância de nós aproveitarmos a nossa existência para a nossa evolução. Nada se perderá, pois serão ganhos para o meu adiantamento. Toda imperfeição do qual eu me despojar, ou seja, eu me livrar, é um passo a mais na direção da felicidade. Minha felicidade ou infelicidade do porvir dependem da utilidade ou inutilidade de minha existência presente. Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 1, nota de Allan Kardec. Está escrito pequenininho lá embaixo. Só esse pequeno texto aqui daria uma palestra de 3 horas. Olha a importância do estudo, né? A importância do esclarecimento. Nós interpretarmos a realidade da nossa existência. Como é importante a gente buscar essa avaliação profunda. E tudo que eu fizer de bom seguirá comigo. Mas aquilo que faz parte da minha inteligência e da minha moral. Tudo que for material não seguirá comigo. Todos nós sabemos disso. Mas às vezes nós nos enganamos. Nós achamos que isso vai fazer parte da nossa vida. Então nós temos que começar a mudar a maneira de pensar. E ele deixa bem claro, né? A espiritualidade deixa bem claro aqui, dizendo que eu serei na minha vida futura o que tiver feito de mim nesta vida. Ou seja, nesta vida agora, eu sou o que eu fiz dela numa vida anterior. Por isso que lá no outro slide dizia que se a gente parar para pensar, a gente pode interpretar o motivo pelo qual a gente passa por algumas coisas. E se esse motivo não é por culpa minha nessa existência, tem a ver com alguma coisa, algum compromisso do meu passado. Se nada fizermos nessa existência para entendermos o sofrimento, necessário avaliar o nosso passado. E de novo o Evangelho, né? Os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência de faltas cometidas. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 7. E aí nós começamos a entender, né? Se eu fiz alguém sofrer na outra vida, o que vai acontecer inevitavelmente? Eu vou acabar me encontrando com aquela mesma pessoa noutra oportunidade, e em outra realidade. Por isso que nós vivemos uma sociedade. É lei natural o convívio em sociedade para que busquemos em conjunto as nossas aptidões e virtudes, e assim o progresso moral e intelectual. Eu vou precisar me reencontrar com aqueles meus desafetos, entre aspas, para resolver aquelas questões que eu deixei pendentes em outra vida. E isso faz parte da nossa existência, é lei natural. Além de lei natural, isso é misericórdia divina. Ele nos permite essa oportunidade. E assim nós seguimos a nossa evolução. Reencarnar com as mesmas pessoas é comum. Agora começa a entrar na questão básica, né? Família é célula principal para os encontros reencarnatórios. E assim evoluírem. O propósito é o de aprender e resgatar os compromissos do passado culposo. Dentro da nossa família estarão todos os nossos maiores desafios. Alguém discorda disso? Ninguém discorda. É assim mesmo que funciona. Inclusive os meus desafetos de outras existências que não foram da minha família, talvez reencarnem dentro do meu seio familiar exatamente para eu me reencontrar com ele
e aí a gente conseguir resolver. É assim que funciona. E onde é que está isso? De novo no Evangelho, olha só. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que nisso vantagem. Aqui é importante a gente analisar, né? Todos nós, quando voltamos para a parte espiritual, nós recordamos de todas as nossas existências. Demora um pouco, a gente vai estar num estado ainda complicado, mas depois que a gente estabelecer a nossa consciência normal, nós vamos voltar e não existem máscaras, né? Tudo aquilo que eu escondi aqui enquanto encarnado, na parte espiritual, todo mundo sabe. Comecem a não mentir mais, a partir de hoje. Todos sabem. E Deus, na sua misericórdia divina, Ele diz, olha, você vai ter uma nova oportunidade. Quem é que assistiu o filme Nosso Lar aqui? Ou leu o livro, né? Ministério da Reencarnação, lá preparando para voltar, né? Essa deve ser uma parte complexa, né? Preparando para voltar. Olha, você vai fazer isso, isso, isso. Você, inclusive, escolhe, né? Não, eu quero isso, 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 isso. Aí o que acontece quando a gente chega aqui? A gente esquece de tudo, né? Mas e por que a gente esquece? Olha lá, ó. Havendo Deus entendido que lançar um véu sobre o passado é que há nisso vantagem. A lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Humilhar-nos singularmente ou exaltar-nos o orgulho. E isso poderia entravar o nosso livre-arbítrio. Imagina se eu reencarnasse numa família e soubesse que aquele meu filho foi alguém que me torturou muito noutra existência. Como é que eu receberia essa criança? Ou ao contrário, imagina a vergonha que eu teria em saber que aquela esposa que eu tenho, eu maltratei ela demais numa outra existência. Então Deus é tão perfeito que Ele nos dá o véu do esquecimento. Só que na nossa consciência nós temos essa impressão das coisas que nós fizemos. A gente sabe disso. Por isso que a família é tão importante. Dos compromissos do passado, basicamente nós iremos resolvê-los dentro da nossa família. Ah, mas eu me dou mal com o pessoal do trabalho, eu tenho dificuldades na escola, eu tenho um problema com o síndico do meu prédio. Gente, isso aí são as necessidades que nós temos para treinar o nosso convívio com as outras pessoas. Agora, a verdadeira ação para nos melhorarmos estará dentro da nossa família. Por isso que essa célula é tão importante. E aí nós temos uma partezinha no céu e inferno muito importante, né? Olha lá, ó. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação, mas só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Três condições. Primeiro, eu vou ter que me arrepender do que eu fiz, vou pedir para passar por aquele mesmo problema para aprender, e depois eu vou ter que fazer alguma coisa para reparar. Isso faz parte da nossa existência. Aí nós começamos a ter a resposta da nossa vida. É fácil de raciocinar. É fácil nós nos esclarecermos em relação a isso. E nos consola. Só que quando diz ali que o arrependimento suaviza os travos da expiação, é importante nós analisarmos que Pedro nos disse na primeira carta, né? Está lá no capítulo 4, item 8. O amor cobre
uma multidão de pecados. Então, eu errei muito, mas nessa oportunidade eu vim e estou cumprindo a minha missão. Estou amando, estou conseguindo reparar, estou conseguindo trabalhar. Pode suavizar aquilo que eu preciso resolver? Pode. Nós temos vários exemplos de que quando a gente retorna, e a gente retorna com vontade, a gente consegue diminuir a nossa pena, entre aspas. O próprio Divaldo comenta que numa outra encarnação houve um problema e que o ser deveria voltar. Olha, para você reparar essa questão, você vai ter que perder uma perna. Ele veio com essa programação. Só que essa pessoa veio tão disposta a fazer as coisas bem feitas, se doou tanto, trabalhou tanto em caridade, trabalhou tanto em se desenvolver, ou seja, veio para se melhorar, que ele não perdeu a perna, ele perdeu só o pé. Vocês acreditam nisso? Que é possível? E isso vale para tudo. Tudo vale de acordo com o que Pedro nos deixou. O amor cobre uma multidão de pecados. Nós precisamos ficar atentos a isso. E que mais? Essa parte aqui é Jesus, né? Reconciliai-vos com o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. O que Jesus está dizendo aqui? Que famoso BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. O perdão é o fundamental para a nossa vida. Está lá no Evangelho também, capítulo 10, item 6. Mas isso é uma fala de Jesus, está em Marcos, capítulo 5, versículo 25 e 26. Perdoar, gente. Perdoar sempre. Assim como nós queremos ser perdoados. Onde é que está escrito isso? Não é na oração do Pai Nosso? Nós dizendo, Deus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os dos nossos semelhantes? A gente não pede isso numa oração. Então, será que eu estou fazendo aquilo que eu oro? Ou aquilo é simplesmente palavras que saem da minha boca? Vamos analisar isso com cuidado. E isso faz parte da nossa existência e vai reduzir ali, suavizar os travos da minha própria existência. É difícil, é difícil. Todo mundo tem uma característica? Todos temos uma característica. Mas a gente pode exercitar isso para a gente melhorar, com certeza. E agora vamos pedir emprestado aqui do nosso querido Divaldo, né? Quem é que assistiu o filme do Divaldo? Olha só, eu gosto de perguntar porque é bom saber que está todo mundo ligado, né? Lembra daquele livrinho ali? Que é o primeiro livro que ele escreve, ditado por Joana, O Mestre de Amor. Lá no final do filme ele monta o livrinho ali. E nesse livro lá, que é de 1964, são 60 mensagens que Joana ditou para Divaldo e ele colocou nesse livro. Olha que legal. O que muitas vezes tem aparência de desgraça, quase sempre é resgate intransferível e valioso que assoma a alfândega do devedor, cobrando-lhe os débitos livremente assumidos e aceitos. Mentes vinculadas entre si por estranhas amarras de ódio, crime e inveja que incendeiam paixões, são reunidas novamente em vidas futuras, atravessando os portais da imortalidade, através de resgates coletivos, como coletivamente espoliaram, destruíram, escarneceram e aniquilaram.
Ou seja, tudo que eu fiz, eu vou resolver. E principalmente dentro da minha família. Tenhamos isso com nós. Sempre, né? E eu vou pedir auxílio aqui, né? Esse livro Messe de Amor, ele está numa partezinha chamada Florações Evangélicas e Após Tempestade. Primeiro livro do Divaldo, ditado pela Joana. E esse livrinho aqui, da Lúcia Moisés, né? Nós tivemos o privilégio e a grata satisfação de ter ela conosco aqui no fim de semana passado, né? Foi um aprendizado imenso para nós todos aqui na Casa de Jesus, para mim e para os nossos colegas que fazemos parte aqui da coordenação da família, foi uma oportunidade muito grande. Ela também nos traz algumas questões importantes de nós analisarmos. O acaso não existe, e sim o cumprimento da lei de amor e justiça. A vida material é um plano educacional, e na família onde se realiza o seu aprimoramento. Dentro da família onde nós vamos aprender tudo que nós precisamos para evoluir. Os compromissos do passado que unem os seres sobre os laços de família somente serão soldados com muito amor e dedicação. O amor cobre uma multidão de pecados. Feliz o espírito que, diante das dificuldades trazidas de existências passadas, encontra pais comprometidos com o seguro progresso moral e tudo fazem para favorecer o seu atingimento. Olha que lindo isso, gente. Quantas vezes nós, após erros sucessivos nas nossas vidas passadas, nós pedimos, por favor, nos coloque numa família que eu vou conseguir evoluir, porque até agora eu não estou conseguindo. E eu tenho essa oportunidade. E a família, ela não segue essa programação. Olha a grande responsabilidade que é receber um espírito dentro do seu seio familiar. Um espírito que talvez venha com problema de drogas, que venha com problema de alcoolismo, de violência, uma série de problemas. E ele pede, por favor, para entrar numa família que vai conter essa disposição dele para seguir por esse caminho equivocado, e ele consegue encontrar uma família que ajuda ele. Ou, se a família não contribui com isso. Olha a responsabilidade que é isso, né? Porque quantas vezes nós, espíritos, estamos pedindo por essa chance? Talvez há muitas encarnações. Então vamos entender, né, o quão importante é receber um filho dentro de uma família. E não precisa ser biológico, tá? Pode ser por adoção. Às vezes as famílias se constituem das mais diversas formas. Hoje em dia nós temos uma coisa chamada mosaico familiar, né? Nós temos um monte de tipo de família, não aquela única, exclusiva, pai, mãe e filho, né? Mas a responsabilidade é a mesma. Se a programação espiritual criou aquele caminho para que se encontrasse daquela maneira, aquilo é a nossa responsabilidade. E assim precisamos seguir. E de novo, né, o nosso querido Divaldo, através da Joana também, nesse livro que é belíssimo, né, Amor, Imbatível Amor, diz o seguinte: o lar é ainda o santuário do amor, no qual as criaturas se harmonizam e se completam, dinamizando os compromissos que se desdobram em realizações que dignificam a sociedade. Ou seja, para encerrar a exposição, nós interpretarmos o motivo de nós estarmos aqui e que, dentro da nossa família, é onde nós vamos ter as maiores oportunidades de resolver tudo isso que a gente deixou atrasado em outras existências, né? Dinamizando os compromissos que se desdobram em realizações que dignificam a sociedade. Ou seja, a família é a nossa base.
Agradeço muito pela atenção de todos. Um ótimo domingo para todos. Que Deus esteja com nós. Muito obrigado.